estamos aprendendo hoje. Provérbios capítulo 12, versículo 17. Provérbios é bem no meio da Bíblia. Salmos, depois Provérbios. Capítulo 12, versículo 17. Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Bem, você não deve mentir para ninguém, né? Muito menos para Deus, irmão, porque Ele conhece todas as coisas. O que Ele quer ouvir da sua boca é a verdade, para que Ele possa manifestar a justiça dEle. Nós podemos ver a verdade por dois ângulos. Primeiro, o espiritual, porque o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17, 17, Ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus é verdade. Eu vou ao médico e me diz: o senhor está com a doença tal. Um exemplo, você está com uma úlcera. E o que eu vou fazer? Vou fazer o tratamento que Ele está mandando. Mas eu vou diante de Deus: Deus, eu amaldiçoo essa úlcera, eu não aceito, porque está escrito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então a palavra de Deus é a verdade. Então eu fico com a verdade, fico com a palavra de Deus. Eu dou a explicação sempre que um médico um dia falou comigo: às vezes a pessoa está hipertensa, ela não é hipertensa, ela está hipertensa por causa da alimentação, talvez fora do peso, entenda bem, sem exercício, mas o estresse que está vivendo, o momento que ela está passando, mas estabilizando, vamos dizer assim, a alimentação, mudando, fazendo uma mudança, a pressão volta ao normal. Então ela não era hipertensa, ela estava hipertensa. Da mesma que você está hipertenso, se está hipertenso, tem que tomar um remédio. Toma um remédio, o doutor mandou. Mas a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus você foi curado. Então você vai diante de Deus e protege. Essa é a verdade então, espiritual, que é realmente a palavra de Deus. Agora nós entendemos verdade também como a realidade, que você tem que chegar diante de Deus falando toda a realidade, toda a verdade, como ela falou, como ele falou. Primeiro vamos ver o caso de um homem, que está aqui em Mateus capítulo 8, que estamos vendo desde manhã. Mateus 8, versículo 5. É um estudo bem conhecido nosso, uma história bem conhecida. Mateus 8 é o capítulo, 5 é o versículo. Diz: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Falou a realidade. Mas primeiro deixa eu fazer o comentário que centurião é um capitão romano de 100 soldados. Ele, sendo um oficial romano, deixou de lado todo medo, porque ele poderia ser denunciado a uma autoridade superior, ou até um imperador, que ele estava pedindo favor a um homem daquela região. Não ligou para isso, se expôs. Mostrou aqui um altruísmo, né? Vamos dizer assim, uma caridade, uma misericórdia grande, um amor, porque não estava ali pelo pai, não estava pelo filho, não estava pelo irmão, não estava ali por um genro, estava ali pelo seu criado. Então, mostrando o amor, muito importante isso aí. E falou a verdade para Jesus. Ele está lá em casa, não só paralítico, mas está violentamente atormentado. Aí ele manifestou a justiça de Deus, porque Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Quer dizer, não precisa estar em casa, basta uma palavra do Senhor. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Esse homem entendeu como as coisas funcionavam no mundo espiritual, porque ele disse: Senhor, eu também sou homem sob autoridade. Ele está debaixo da autoridade de Roma, e Jesus estava diante da autoridade do Pai. Aí ele disse: eu tenho um soldado às minhas ordens. Jesus também tinha soldado? Tinha. Não era João, Pedro, não era o Tiago, Mateus, não. Os soldados de Jesus eram os anjos de Deus. A maioria conhece aqui um versículo bíblico do Salmo 103, versículo 20. Diz assim, ó: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua
palavra. Os anjos de Deus não ouvem a minha voz, eles ouvem a voz da palavra. Quando eu oro, quando você ora, fundamentado na palavra de Deus, nós colocamos os anjos de Deus em ação. Por isso que a própria Bíblia diz em Eclesiastes, Eclesiastes depois Provérbios, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, Eclesiastes 5, 6, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, basta para nós. Então, quando você ora, em nome de Jesus, fundamentado na palavra, você colocou os anjos de Deus em ação, para manifestar a justiça de Deus. Lembra que eu falei lá atrás? Vem então, o médico, eu já sou hipertenso, o senhor vai tomar o remédio tal. Toma, porque eu estou hipertenso. Mas aí eu digo diante de Deus, Deus, eu não sou hipertenso, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aí eu vou repreender aquela doença ali, entenda bem, crendo no agir de Deus, que depois o próprio doutor vai verificar a ação de Deus na minha vida. Nós aqui estamos falando da realidade que temos que falar para Deus operar. Aí ele diz, Jesus, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Mas a fé também é conhecida como entendimento. Esse homem teve um entendimento de como as coisas funcionavam no mundo espiritual. Esse homem compreendeu como as coisas aconteciam no mundo espiritual, que nem em Israel Jesus encontrou aquela fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então diz Jesus ao centurião, vai e como creste seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. E o criado dele estava presente? Não, porque não há distância no mundo espiritual. Jesus já decretou a bênção ali. E isso acontece também hoje. Muitos estão chegando agora na igreja, estão tomando posse da bênção, estão recebendo as bênçãos de Deus. Tem gente na igreja que está rangendo os dentes. E essa aqui não é uma mensagem escatológica, só futurista, não é para hoje. Tem muito cristão hoje com raiva de ver Deus operando e fazendo milagre. O tempo de milagre já passou, isso não é hoje não, isso aí deve ser... Não, porque eles não conseguem ter a fé. Não conseguem entender como as coisas funcionam, que as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Um pouquinho ainda na frente, Mateus 15. Agora, essa mulher não vai por um criado, ela vai pela sua filha. Mateus 15, 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está como? Miseravelmente endemoniada. Ela falou a verdade. Irmão, a realidade, às vezes não é a filha, às vezes somos nós. Jesus, eu estou endemoniado, porque eu estou pensando o que eu sei que não devo pensar. Eu estou sentindo o que não deveria sentir. Jesus precisa de libertação. Fala a verdade com ele, para você manifestar a justiça dele. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos chegaram ao pé dele e rogaram-lhe, dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Essa palavra parece muito ofensiva, isso aqui os pregadores ensinam bastante, você já ouviu bastante a respeito disso. O quê? Isso aqui é para nós. Havia uma cultura entre eles de falar com as pessoas que eram de fora, porque o judeu era o único povo monoteísta que tinha um Deus só. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os outros, então, serviam outros deuses, então eram chamados assim de cachorrinhos mesmo. Ela não era uma coisa, vamos dizer assim, que escandalizasse tanto, dando que ela ouviu aquilo e respondeu assim. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Por que Jesus disse grande é a sua fé? A fé, nós falamos agora mesmo, é o quê? A certeza das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1, está ali. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Ela ouviu falar de Jesus.
Ela ouviu falar dos feitos dele. Nasceu nela uma certeza, uma convicção. E quando você tem fé, você não retrocede. O reverendo João Batista, ele costuma dizer assim, e quem tem fé tem solução. Vendo? Quem tem fé tem a certeza, não recua. Hebreus 10, 38, do lado ali, olha o que diz. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, quando você está com fé, você não recua, mesmo que você receba uma palavra ofensiva. Tem gente que se magoa, porque você não está indo na igreja mais. É porque não me dava atenção, porque meu lugar de café. Não, irmão. É que você não estava com fé ainda. Quando você está com fé, você não olha para ninguém, você olha para Jesus. Você não importa, Zaqueu veio dele uma certeza de ver Jesus, subiu na árvore lá, ninguém o impediu. Zaqueu é um homem muito rico, subiu numa árvore. Então, quando você tem fé, você tem certeza. Ainda em Mateus, no capítulo 17, agora, versículo 14, agora é um pai com um filho, agora o filho está presente. A filha da mulher também não estava presente. Mateus 17, 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Que é uma pessoa lunática? Você já ouviu alguém falar assim, fulano é de lua? Já ouviu esse termo? Tem dia que sorri, tem dia que passa... Tem dia que cumprimenta, tem dia que dá patada nos outros. E algo, o cara está de lua virada hoje, hein? Está não sei o quê. Mas o que é isso? Não, é pessoa que não é dona de si mesmo, por isso que ela não tem dupla personalidade. A Vera tem várias personalidades. Várias personalidades. Por quê? Porque ela não quer aquilo, mas ela acaba fazendo. Por quê? Porque ela não é dona de si mesmo. Veja o que o homem falou. Meu filho é lunático, que sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Quer dizer, não é dono de si. Um dia está num estágio, outro dia está no outro. Eu falei do alcoolismo, que eu conheci muitas pessoas no alcoolismo, pois eu vivi no alcoolismo, fui alcoólatra. Eu era de todo dia, mas eu conhecia gente, por exemplo, que às vezes ficava 1, 2 semanas, até mais sem beber. Mas de vez em quando o demônio pegava, hoje eu sei que era demônio, pegava a pessoa e ela ficava 5, 6 dias no ar, sabe que é ligada assim, ó, sem, bebendo tudo quanto é pinga, bebendo tudo quanto é tipo de cachaça. O que é? O demônio está nela, ela não é dona de si mesma. Esse moço não era. E disse ele: trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Meu irmão, nós não podemos ser incrédulos. Jesus está dizendo: os sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. E não expulsaram. Nós temos que expulsar. Se não expulsasse, o rapaz não seria curado. Note isso. Expulsa o demônio, o menino então ficou completamente curado, sarou. Agora nós vamos falar do Mateus para o Marcos, capítulo 5. Marcos 5, versículo 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, isso mexe comigo sempre. Mexe, me cobra, entendeu? Eu me sinto cobrado. Ela ouviu, nós não falamos, irmão. Às vezes não sabemos, a pessoa que está perto de nós. É uma palavra. O que é falar de Jesus? Falar dos seus feitos, das suas maravilhas. Entenda? Falar do amor de Deus. Eu falei que um dia eu estava num lugar, eu até fazendo um exame de rotina de check-up, e estava fazendo um dos exames do check-up. E uma senhora muito falante, conversava bem, o outro moço era mais quieto e tudo, e nós conversamos sobre vários assuntos e tudo. Depois eu comecei a me cobrar, eu disse: mas eu não falei ainda de Jesus para ela. Aí ela foi embora, porque, rapaz, não falei. A minha pessoa tem, e eu disse: não, eu não posso perder a oportunidade de falei com ele, eu falei. Então, você sabe que Jesus ama o Senhor? E fui e falei, quer dizer, porque nós não sabemos quem está diante de nós, irmão. Eu tenho falado, ontem eu falei hoje de manhã fui reunião com os pastores, como depois quando acabar aqui, eu ainda tenho um culto com os pastores daqui, daqui da sede. E amanhã eu tenho com outros pastores, eu falo para eles: nós temos que andar mais no Espírito. Porque às vezes a pessoa está perto de nós e está morrendo e nós não sabemos. A pessoa está doente e nós não sabemos, nós não olhamos.
o Mateus, quando registra a cura da sogra de Pedro, ele registra um pouco diferente do Lucas. Ele diz que quando Jesus entrou na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro, que estava enferma com muita febre. Nós temos que ver. Conta João capítulo 9, que Jesus passou e viu ali um homem cego de nascença. Às vezes nós estamos vendo, irmão, que a pessoa está do nosso lado, é uma pessoa deprimida, com pensamento de suicídio. É uma pessoa que às vezes tem um diagnóstico de uma doença terrível. E nós andamos tão desligados que não estamos percebendo. E não fique escandalizado, ele está dentro da nossa casa, irmão. Mas eu não tinha notado isso nele. Às vezes o rapaz fez uma besteira, a mulher fala, mas meu Deus, meu filho, minha filha, mas nós não percebemos. Nós não notamos que a pessoa está precisando de ajuda. Às vezes de um sorriso só, sabia disso? Só de um sorriso que a pessoa está precisando. E nós não percebemos, não notamos, quer dizer, estamos tão ocupados com tantas coisas. Alguém falou de Jesus. A senhora está há 12 anos aí, gastando tudo, já foi em tantos lugares. A senhora não ouviu falar de Jesus? Eu contei que às vezes Deus permite, não só a pessoa que fala bem, até que fala mal. Ué, como assim? Pensa assim, esses crentes que falam que Jesus cura, será que cura? Eu não creio, não. Mas já falou. Já ouviu alguém falou que falem mal, mas falem de mim. Acabou falando. Eu contei que quando cheguei na igreja, a minha mãe foi assim. A mulher chegou para ela e falou assim, Tereza, tem uma igreja ali que diz que expulsa, mas se é verdade, eu não sei, que eu não sou nem dessa religião, mas falou. Então, minha mãe foi lá buscar ajuda, buscar socorro. É a mesma coisa. Alguém falou de Jesus para ela e ela acreditou. Veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Na mesma hora que ela tocou, ela sentiu a cura. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo. Por quê? Não só porque estava diante do próprio Deus, mas porque ela não poderia estar ali com uma hemorragia, porque havia uma lei no passado que a pessoa com hemorragia, ela não podia tocar nem ser tocada por alguém, porque ela estava na categoria dos imundos, dos separados, que não podiam estar ali. Mas ela foi e tomou coragem, e falou toda a verdade assim, e disse, aproximou-se dele, prostou-se dele e disse-lhe toda a verdade. Quem quer ser abençoado, moça, tem que falar toda a verdade. Se você ocultar a verdade, não adianta, porque ele já conhece tudo. Lembra que eu falei isso no início? Quem fala a verdade, manifesta a justiça. E o homem chegou e disse, o meu criado está paralítico e violentamente atormentado. A mulher disse, a minha filha está miseravelmente endemoniada. O meu filho tem um espírito lunar. Nós não queremos falar. Não podemos que falar a verdade, mas quando é conosco, ela falou toda a verdade. Durante 12 anos eu tive um sangramento. Está vendo? Durante 12 anos eu tenho feito coisas erradas. E se você não fala a verdade, você continua sangrando no mundo espiritual. Não há. Só a verdade que traz a justiça de Deus. Só a verdade que pode trazer o amor de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu dei no culto anterior. Durante o dia eu não dei nos outros, não. Segunda de Pedro, passei para cá e acabei na 2 Timóteo 2,15, que é antes do Pedro, antes do Hebreus. 2 Timóteo, sempre lembrando que Timóteo não escreveu carta nenhuma. Quando fala 2 de Timóteo, 2 a Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, diante de Deus, nós vamos chegar em oração agora. Aí você tem que falar toda a verdade com Ele. Senhor, eu tenho andado atormentado. Senhor, Tu sabes tudo que está comigo, mas eu quero ser liberto. Deus, eu já me envolvi com os espíritos. Deus, eu já me envolvi com a idolatria. Deus, eu fui incrédulo até hoje. Deus, o Senhor sabe tudo. Eu quero a libertação.
E se for de alguém, fale também. Deus, o meu filho tem se envolvido com coisas erradas, coisas estranhas. Fale com Deus. Deus, eu tenho visto coisas, eu tenho ouvido vozes. Eu contei que tem gente, nesses anos de experiência, já ouvimos cada depoimento, pessoa que viu um índio dentro de casa, não tinha ninguém. Pessoa que ouviu gargalhada, irmão. Pessoa que vê um homem fumando cachimbo dentro de casa. Pessoa que sente cheiro de cigarro e ninguém fuma dentro de casa. Porque às vezes no prédio tem isso, você deixa a janela aberta, o vizinho está fumando, acaba entrando, né? Como diz você, fuma por tabela, né? Acaba entrando. Mas tem gente que não é isso. É casa que ele mora e sente. E quando o outro sente cheiro de rosa, de vela, não sei mais o que, seja o que for, não é que ele não amedrontar. Hoje é dia de libertação. Só tem um ingrediente. Qual? A verdade.